Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à grande live Circuito de Filmes, né? Quarta-feira. É sensacional a questão de aprendizados em relação a filmes, né? Para mim é uma honra, uma satisfação sempre estar apresentando esse projeto, que começou o ano passado e desde então dentro dos meus pilares, né, os pilares do crescer e o contribuir, eu tenho feito esse trabalho, né, cativando muitas pessoas, e que essa live seja uma inspiração, seja um momento que você possa se reconhecer a força que você tem, e que você possa realmente vencer cada etapa da sua vida, que você possa vencer os desafios que a vida ela lança, e você realmente tem as ferramentas que estão em você para poder superar esses momentos. E o filme dessa noite é A Procura da Felicidade. É um filme de 2006, né, na categoria de drama, aonde conta a história real de Chris Gardner, que é interpretado pelo Will Smith, e no próprio filme existe também a interpretação do filho, que no filme também é filho de Will Smith, do personagem. E é interessante a gente estar falando de toda o percurso, a história de superação desse personagem, né, que é real. Então, assim, essa história é construída de muita dificuldade em vários momentos, em vários sentidos da vida, seja na área financeira, área conjugal, na parte de empreender. Nessa parte há um momento do filme onde o Chris ele lança a mão desse empreender, e naquele momento ele não foi feliz, e por essa decisão que ele teve, ele não foi feliz. Então ele não foi feliz naquela decisão específica em termos de empreender, e por essa decisão, né, a questão da família sofreu, a questão do filho, mas lembrando que eu estou falando isso não no intuito de culpá-lo, mas vocês vão entender que durante o percurso do filme ele se superou, né, e ressaltar cada decisão, né, cada decisão em momentos específicos da nossa vida, a gente tem uma consequência. E no caso dele, ele teve a consequência de anos passar um pouco de dificuldade. E dentro dessa história, né, a história ela mostra do filme em 1981, como eu falei, uma história real, e conta a história, né, do Chris Gardner. Hoje ele é um corretor, né, ele abriu uma empresa de corretagem de bolsa de valores. Então ele foi muito bem sucedido, mas até ele chegar a essa parte de ser bem sucedido, muitas coisas passaram aí. Então ele passou por problemas sérios financeiro. A esposa veio a deixá-los, né? Deixou também um filho de 5 anos, aonde esse pai solteiro teve que arcar com toda essa trajetória onde ele tinha que trabalhar. Isabel, seja bem-vinda. Então, trabalhar em momentos de dificuldade, questão de multas de carro, questão de atraso de aluguel de casa, em alguns momentos despejos também, tem alguns momentos, e até prisão em relação a ele, por atraso, né? Porque nos Estados Unidos, quando você atrasa imposto do governo, lá você é preso. Então lá é rígido em relação a isso. Então, assim, esse filme realmente é superação atrás de superação. Então, assim, dentro desse percurso, dessa trajetória,
ele consegue ter uma oportunidade. Ele encontra uma pessoa, né, nessa busca. Seja bem-vinda, Luiz. Nessa busca, né, porque o tempo dele era muito corrido, o da esposa também, porque no momento que ele investiu, né, eu falei que existiu um momento que ele empreendeu. George Henrique, seja bem-vindo. Teve um momento que ele empreendeu, só que ele não foi feliz nesse empreender. Por quê? O produto que ele começou a vender era um raio-x, um mini raio-x, onde não tinha muita utilidade na visão dos médicos, porque ele vendia para os médicos. Então ali os médicos à época não foi feliz para aquele tipo de investimento. Então ele conseguia vender, mas de uma forma muito esporádica, de uma forma com muitos desafios. Então assim, esse investimento que foi alto que ele fez custou algumas situações para ele depois. Existe uma diferença, né, da história do filme. Eleomar, pastor, seja bem-vindo. É uma honra a sua presença, viu? Então assim, existe uma divergência da história do filme, né, A Procura da Felicidade, e a própria história real, né, de Chris Gardner. Né, existe uma diferença em alguns pontos. Ele sofreu um pouco mais, né? A mãe, na época, lá atrás, foi presa. O pai dele era alcoólatra. Existia a parte de ausência do pai também. Apesar da ausência do pai, né, do real, do Chris Gardner, ele foi um bom pai, né? No filme mostra o quanto ele foi dedicado e o quanto ele protegeu esse filho, mesmo nas situações mais difíceis. Davi Lemos, seja bem-vindo. Então assim, ele na parte de proteger, de ser pai, ele conseguiu, apesar da adversidade. Uma coisa que as pessoas podem questionar é a Linda, que era a esposa dele. Dentro desses desafios que eles passaram, não sei se o ponto, né, de julgá-la por ter deixado o casamento, né, na situação, porque no momento que o Chris ele ia para a rua e não conseguia dinheiro, quem tinha que fazer horas extras era a esposa. Então ela saía de um trabalho, ia para outro, trocava o turno, estendia num trabalho, então praticamente ela ficava o dia todo trabalhando, aonde ele ia revezando com o Chris, a Linda, na questão de pegar o Christoph, que era o filho deles, na creche. Então assim, era uma vida muito corrida, e esse filho ele vivenciava tudo isso. Na hora, como os pais tinham que trabalhar, ele acordava cedo, né, muito cedo, para poder ir para a creche. Então ele vivenciou tudo isso de uma forma muito, muito intensa. Mas pelo pai, ele protegia, né, toda essa dinâmica. Não tudo, ele não passava tudo, né, para o filho, né? Ele criava umas situações para que o filho não fosse impactado com aquela história. Aí eu pergunto para você, Lídio, seja bem-vindo. Pergunto para vocês o seguinte: o que é felicidade para cada um de vocês, né? Porque o filme traz o quê? A procura da felicidade. É um termo muito... tem um significado muito subjetivo para cada pessoa, né? Aí a pergunta a felicidade se busca? Ou é um estado de espírito a felicidade? Né? Você que está na live, responda para mim, participe, né? Compartilhe essa live também, dá coraçãozinho, né? Quanto mais coraçãozinho vocês derem, torna esse conteúdo, né, relevante. Isso comunica a Instagram que é um conteúdo de relevância e que muita gente realmente precisa. Qual foi o intuito do circuito de filmes? Cada semana tem um filme para que a gente possa trocar aprendizados,
né? No mínimo 3 aprendizados. E cada aprendizado desse você colocar em prática e trazer para a sua vida, trazer para a sua realidade. Pode ser se identificar com a história do personagem, possa ser algo que ele fez, você nunca tinha pensado, e a partir da cena, da situação, você pode trazer para você, e aí você melhorar suas relações. Na história do filme, traz a superação, né? Quantos de nós talvez passa por uma situação e talvez já pense em desistir, não persiste, não avança. Juliana, seja bem-vinda. Então é preciso a gente ter um olhar em tudo que a gente empreender, né? Possa, né? Quando eu digo empreender, não é só de negócio. Empreender é você lançar mão de uma ideia que você tem e acreditar e seguir em frente com essa ideia. E aí uma coisa bem interessante é essa ideia. Às vezes as pessoas mais próximas a nós são as primeiras pessoas a nos desanimar. Então, no caso do filme, uma das pessoas era a esposa do Chris. Anderson, seja bem-vindo. A Isabel falou que felicidade são pequenos momentos, né? Pequenos momentos bons que a vida nos traz. Para algumas pessoas, pode ser a questão de ter paz. Para outras pessoas é uma realização de carreira. Para outras pessoas pode ser estar com a família reunida, né? Essa questão do valor, família. Então assim, isso varia muito. Então assim, é bem interessante essa questão da felicidade, né? Porque geralmente a gente busca essa tal felicidade, mas às vezes pode ser um estado de espírito, pode ser você se sentir feliz com o que já tem, porque hoje existe uma busca muito frenética por aquilo que a gente não tem. A gente geralmente anseia por aquilo que a gente não tem, e geralmente a gente negligencia aquilo que a gente já tem, né? Infelizmente, né, alguns momentos é isso que acontece. Então é importante a gente estar ligado, né, e perceber o quanto um objetivo, né, quantos percalços, quantos desafios você pode enfrentar. E a importância de lembrar, de persistir, de seguir em frente naquilo que você pré-determinou. Mesmo que a coisa esteja bem realmente crítica, mas é importante que a gente siga em frente. Então assim, essa reflexão, né, o que é felicidade, é importante para que a gente possa realmente começar a entender, começar a refletir algumas coisas, que seja de aprendizado essa live. E aí eu penso, né, eu falei da esposa, né, a questão da importância de um apoiar o outro. Quando Wagner, seja bem-vindo, quando se trata de casamento, né, o companheirismo, a cumplicidade ali, né, porque os dois estão juntos ali no mesmo objetivo. E isso que tem que ser, né, quando se fala de relacionamento, né, essa coisa do companheirismo, cumplicidade, né, ainda mais na situação ali difícil que estava. Então é importante que você crie isso. É um dos aprendizados que a gente pode ter. E enfatizar que quando as pessoas ao nosso redor, elas às vezes desanimam a gente, né, falando, não faça isso, não, isso aí não dá certo, entenda que eles não fazem por mal. Pode ser que em alguns momentos eles passaram por isso, eles se machucaram, se decepcionaram, se frustraram, mas eles não querem que você passe pela mesma coisa. Por isso eles protegem, né? Essa tentativa de fazer você não ir àquela situação, àquele objetivo, é justamente te protegendo. Só que quando eles procuram proteger você, eles também acabam abafando o seu sonho, os seus objetivos, sem querer, tá? Não crucifique-os, né, por causa disso.
né? Pode acontecer, é uma pura proteção. E nesse filme mostra isso, o quanto essa proteção pode ter. E nessas boas ideias que você tem, e se for muito diferente, se você é uma pessoa inovadora, que talvez esteja ligado, né, esteja antenado com algumas coisas, e seus parentes não, eles não vão estar na mesma sintonia. Eles não vão alcançar, eles não vão entender esse pensamento seu. Então é importante que você se firme naquilo que você quer, porque é muito mais fácil a gente desistir das coisas do que continuar, porque é um desafio. Outro ponto importante, que a determinação e a persistência, como eu falei, é algo que é preciso que a gente tenha tudo na nossa vida, principalmente, né, em objetivos e metas, sonhos da sua vida. E esse filme mostra também o resgatar do sonho, o quanto é importante a gente acreditar nesse sonho. Aí eu deixo uma reflexão para vocês. Quantos dos seus sonhos você talvez deixou pelo meio do caminho? Pode ser por fala de pessoas, de pai, né? Questão de até você não se sentir capaz de levar à frente aquele projeto. Quantas vezes você ficou pensando, se eu fizesse, né? Esses e se, quantas vezes? Então esse e se são medos que na maioria das vezes só estão aqui, ó, na nossa mente. A gente precisa estar atento, a gente precisa blindar a nossa mente, o nosso emocional. Então é importante também isso. E eu falo o seguinte, existe dois pontos importantes que eu digo que é mãe de todos os resultados e conquistas. É a persistência e também a constância. Quanto mais você fizer aquilo, mais você vai se aprimorar, mais você vai realmente ter habilidade naquilo. É preciso você continuar, porque se não está dando ainda, alguma hora vai acontecer. Eu assisti um vídeo, né, de Rick Chester, que é um grande empreendedor, né, que era um vendedor de água na praia, e dentro desse percurso ele fala o seguinte, nesse vídeo, né, específico. Ele fala que ele está plantando, né? O pessoal estava questionando a ele que ele estava lendo livros. E aí as pessoas questionavam o seguinte: você vende água? Para que você vai ler livro? Ele falou o seguinte: eu estou plantando. A gente precisa plantar. Eu não sei quando eu vou colher, mas eu estou plantando. E ele fazia isso de forma constante. E é isso que a gente tem que fazer: plantar, porque uma hora vai acontecer. E aí esse filme ilustra realmente essa determinação e essa persistência e essa constância, apesar dos desafios. Um outro ponto aprendizado que a gente pode ter desse filme é que as palavras que os pais ou figuras que representem isso lá na infância pode ficar na nossa mente e pode ser algo, a gente pode ser profecias que a gente pode falar para os nossos filhos, profecias, e profecias são autorrealizáveis. Ele pega aquilo e ele vai executar, de tão marcante que pode ser aquela situação. Então assim, essas falas, essas palavras, pode ser decreto na mente dessa criança, desses filhos. Então vocês que são pais, ou talvez até tios, enfim, tenha muito cuidado a fala que você tem em relação às crianças, ao sobrinho, quem seja, principalmente os pais, porque são figuras de confiança, né? Tudo aquilo que se fala, a criança ela tem uma confiança nos pais, é um porto seguro, então ela vai tomar aquilo como verdade. Então, dependendo do que seja, possa ser que não seja algo
positivo para elas. E uma frase marcante no filme é o seguinte: nunca deixe ninguém falar que você não pode fazer algo. Nem que seja seus pais, nem eles. Que se você tem um sonho, corra atrás dele, né? Eu costumo dizer que seja, em vez de correr atrás, né, correr na frente, né, desses sonhos, né? Geralmente as pessoas não conseguem vencer e falam que você também não vai vencer, né? Se você quer realmente algo, né, vá, corra e consiga aquilo e continue até você conseguir. E aí, inclusive, uma coisa interessante, né, de ressaltar nessa história, nessa busca, né, de vender os aparelhos que ele investiu, o Chris, uma dessas idas na rua, ele encontrou um homem chegando em uma Ferrari. E quando ele chega esse rapaz chega numa Ferrari, ele olha tudo aquilo, ele vê a possibilidade, né? Ele pensa logo, o que esse cara faz? Né? Aí a primeira pergunta que ele fez para esse rapaz: o que é que você faz? E como você faz? Olha como é interessante isso. Ou perguntar, não basta, né, só saber o que se faz, ou, né, o que se faz, mas é preciso você saber o como. Então, no momento que ele pergunta isso, é num prédio muito movimentado, e esse prédio movimentado é uma corretora de bolsa de valores. Então, quando o Chris ele vê esse rapaz, ele vê que ali poderia ter algo. E aí, nessa conversa rápida, esse rapaz fala que tem uma possibilidade de estágio em relação a ser corretor. E aquilo fica martelando na cabeça de Chris Carter. E aí, em um outro momento, ele vai lá e preenche essa ficha de inscrição. E aí, quando ele, no primeiro dia, né, que ele vai lá na questão desse treinamento, né, para começar o estágio, ele faz toda uma logística, né, para poder fazer parte. Ele procura falar com as pessoas que são responsáveis por esse programa, e algumas vezes ele até cria oportunidade de encontrar essas pessoas. Então, outro aprendizado é que a gente precisa criar oportunidades para aquilo que a gente quer. Não basta ficar só esperando que a coisa aconteça, mas a gente tem que criar situações para aquilo que a gente quer aconteça. Então, no filme mostra isso, ele cria situações. Aí, nesse primeiro dia de treinamento, ele percebe o quanto ele precisa talvez saber de matemática, mas essa matemática, ele faz um comparativo que X ligações é igual a X clientes. Qual era a função dele? Ele tinha que ligar para as pessoas, né, tinha uma lista de telefone, ele tinha que ligar para essas pessoas às vezes com poder aquisitivo bom, e fazer com que essas pessoas investissem nessa corretora. Então esse percurso, então ele começou a calcular quanto tempo ele fazia as ligações. Se ele deixasse de ir no banheiro, de beber água, ele ia ganhar mais minutos para ligar para as pessoas. Só que dentro disso ele tinha que, Nalvinha, seja bem-vindo, ele tinha que administrar a questão do filho e da casa, né, e vender o produto dele, administrar isso, né? Por isso que era muito corrido. Ele tinha que estudar também. Então, nesse percurso, o que foi que aconteceu? Ele atrasou o aluguel, a esposa deixou, né? A questão ele teve que ficar em alguns momentos, dormir na rua, no metrô, dentro desse percurso todo.
Então, durante o dia, ele conseguia manter aquela roupa, né, social, mas à noite tinha todo esse processo que ele não comentava. Ele não comentava com ninguém, né, dentro, até as pessoas mais influentes da corretora, ele para todos os efeitos, né, ele estava bem ali. E teve até situações dentro que uma das vezes que ele foi preso e tal, quando ele saiu e ele estava todo cheio de tinta, sujo, e ele foi, né, em uma etapa desse processo de estágio, ele foi até a entrevista do jeito que ele estava. Então, assim, outra pessoa poderia dizer, pô, se eu for assim, eu não vou ser aprovado, eu não vou conseguir nada, mas mesmo nessas condições, ele passou a noite na prisão e aquela coisa bem no limite das coisas, sem dinheiro, a questão do filho, preocupado com o filho, a questão onde vai ficar, e aí ele foi, né? O quanto acreditar em uma possibilidade, né? Porque o negócio, a coisa foi tão interessante, porque assim, era um estágio, mas era um estágio que não era remunerado. Ele precisava passar por 6 meses para dar conta, para poder de fato começar as coisas a se abrirem, né? A oportunidade de se abrir de verdade em termos de financeiro. E quando ele falou isso para a esposa na época, a esposa pensou assim, pô, ele deve estar maluco, porque ele sair de algo que seja de trabalho, né, para poder ter uma renda, e aceitar um estágio, ou então entrar num processo de estágio que não ia ter dinheiro, aonde a situação deles era muito crítica financeiramente. Então algumas coisas começaram a juntar, e essa esposa não aguentou tudo isso, né? Já tinha 4 meses que ela estava ali fazendo o quê? Hora extra atrás de hora extra, e ela não estava tendo vida, né? Enfim, eu não, a questão de julgar, né, porque ela estava nessa situação, enfim, né? Uns vão falar que ela não agiu bem, né? Poderia ficar ali, ser companheira. Outros falariam que ela, de fato, Amanda, seja bem-vinda, de fato ela agiu certo. Enfim, há um dilema aí, né? Um conflito aí, o que foi certo de fato. E aí é importante, quando se fala de oportunidade, esse filme fala, né, de oportunidades. Tem até uma historinha que fala do seguinte: um rapaz que estava em uma cidade, e essa cidade estava começando a inundar, a ter enchentes, e esse rapaz estava orando, né? Isso em relação a oportunidades. Aí estava orando, e veio a questão de um barco falando assim, rapaz, venha para cá pro barco, senão se você vai ficar aí você vai morrer e tal. Aí ele continuou orando, falando, não, eu não vou não, que Deus vai me salvar. Aí logo, né, pouco tempo depois, veio o bombeiro num helicóptero, e aí ele continuava orando ali, e a enchente, né, a água já estava na cintura, e ele continuava orando, e o bombeiro falou, venha, senão você vai morrer. Aí ele, não vou não, porque Deus vai me ajudar. E aí uma outra situação de um outro barco veio, e aí ele a mesma coisa, eu não vou porque Deus vai me ajudar. Aí o resultado, a água, né, da enchente arrancou a casa dele, ele acabou morrendo. Quando chegou lá, né, chegou no céu, a primeira coisa que ele foi indignado, procurando Deus, e aí questionou Deus: Deus, eu esperei você me salvar e você não me salvou. E o que é que Deus respondeu? Eu te mandei bombeiro, helicóptero, barco, mandei várias pessoas para te ajudar, e você não aceitou. Resultado e moral da história: às vezes, através de pessoas,
é através de situações, através realmente de todo o entorno que a gente pode ter oportunidades se a gente enxergar e se permitir a isso. Muitas vezes a gente não está enxergando algumas oportunidades e às vezes a gente até vê como possibilidade, mas a gente, por essas influências, né, talvez pode ser família, pode ser amigos, a gente acaba deixando de lado e não aproveitando, não agarrando essas oportunidades. Essa oportunidade para Cris no filme foi essa possibilidade de corretagem. Parecia algo muito desfavorável, mas foi algo que deu uma esperança e ele acreditou naquele sonho, ele acreditou que poderia as coisas serem melhores ali. A partir daquilo, então ele foi muito dedicado, né? Ele precisava que realmente aquilo funcionasse e desse certo. E se a gente for reparar que na época, quem estava fazendo a seleção, né, ele tinha uma idade mais avançada. Os outros candidatos, provavelmente a metade da idade dele. Só que a experiência de vida dele, a necessidade, a sede de vencer foi muito maior dentro dessa seleção, né, de pessoas. O quanto ele conseguiu ser resiliente, né? Ele conseguiu superar cada etapa, né, desse percalço, né, de dormir na rua, no metrô, em abrigo, com um filho, né? A questão de comida, não ter dinheiro, né? Ter situações, até essas pessoas da corretagem, até em certos momentos, por um táxi, para uma situação, pedir $5, algum valor assim que ele não podia nem dar, porque a situação estava muito crítica, muito escassa, mas para manter aquela imagem ali naquele momento, ele emprestava, né, aquele dinheiro. Então são situações que uma pessoa pode passar antes de vencer. Uma coisa que era muito interessante na característica de Cris, ele chegava cedo. Gi, seja bem-vinda, Andréa também. Ele chegava cedo, então a importância de a gente chegar cedo, né, em compromisso, né, até para a gente chegar um pouco mais tranquilo e poder fazer até mais coisas, se for o caso, né? Costuma-se dizer que a questão de a gente, às vezes, quem de fato está empenhado, é dedicado, chega um pouco antes, né, de todo mundo e sai depois de todo mundo. Então tem essa conotação de dedicação. O Cris, ele tinha isso. Então não é à toa que ele chegou aonde chegou, né? A gente ser mais um na multidão, a gente não nasceu para ser mais um na multidão. A gente precisa realmente ter esse diferencial. E o Cris, nesse filme, ele mostra esse diferencial nas mínimas coisas, né? A questão, ele sabia se comunicar, ele criou um network, mesmo sem a questão, né, da parte financeira, né, estruturada, mas ninguém conseguiu perceber essa parte naquele momento, mas ele fazia de uma forma, ele criava situações. Tanto é que ele, em um cliente, né, um possível cliente, ele conseguiu fazer um network de mais pessoas, né, pela essa desenvoltura que ele teve, que ele tinha e que ele tem. E ele usava uma coisa bem interessante, a questão da imaginação com o filho, para aliviar um pouco a questão do sofrimento, no momento da brincadeira, né, da questão, apesar de tudo, toda a situação, ele criava situação de brincar com o filho, né, e usava essa imaginação, e até para ele focar nos objetivos dele. Eu falei da questão da dedicação dele como pai, e uma coisa interessante, as pessoas veem as outras, né, tendo um resultado e pensam que foi muito fácil para essas pessoas chegarem. E se a gente for ver de perto o que essas pessoas passaram, é algo às vezes até surreal, né? Muitos desafios. Então
atrás de um resultado incrível, sempre tem uma história de desafios. No caso do Chris, né, não está explícito no filme, mas eu fui buscar mais informações. Ele teve situações de abuso na infância. Eduardo Neves, seja bem-vindo. Abuso, teve a questão de pai alcoólatra, teve padrasto também, existia um conflito com o padrasto dele. Com a questão, houve um momento que ele sai, né? Tinha o padrasto e tinha a mãe. Teve momentos que eles saíram, né? Os irmãos também saíram dessa casa deles. E a mãe foi presa, né? Tempos depois a mãe foi solta e foi presa novamente por algumas coisas erradas que fez na época. Então, assim, são situações que a gente vai ver, né, de perto, são muitos desafios. Teria todos os motivos para desistir, mas quem persiste, determina, apesar das situações, é importante que a gente persista. E uma cena marcante foi quando, no final de todos esses desafios, ali, ele consegue a vaga, né, do estágio, ele se efetiva na corretora. E aí um dos acionistas fala assim, foi fácil? E aí ele, com as lágrimas nos olhos, ele fala, não foi fácil. E ali ele sai, vibra, né? Outro aprendizado, que a gente precisa vibrar com as nossas conquistas, com os nossos resultados. E aí ele vai em busca do filho, né, que ficava na creche, e aí dá um forte abraço nele, né? Então isso que é bonito, né? Apesar das situações, mas que a gente possa ter um olhar de otimismo, de esperança, de determinação, de resiliência em tudo isso, naquilo que a gente faz na nossa vida. Então, assim, quem tiver alguma pergunta, se sinta à vontade, né? De forma bem resumida, os aprendizados, né? A questão da persistência, a questão de você, né? Se vocês são casados, quem está na live é casado, a importância de apoiar um ao outro, né? Em algumas decisões, a questão de, se você tem filhos, a importância de ter atenção no que você fala, porque essa criança ela pode tomar aquilo como uma profecia, aquilo que você fala. Às vezes tem situações que os pais falam, você é burro, você não faz nada direito. Então são frases que podem marcar essa criança. Então, assim, é importante que a gente tenha atenção. E acima de tudo, né, a gente acreditar nos nossos sonhos, né, acreditar nas nossas metas. E acima de tudo também acreditar em nós, né, acreditar na gente, acreditar realmente no nosso potencial, porque a gente tem muito potencial. Tem muitas situações que a gente não vai à frente porque a gente não acredita nesse potencial. Então é importante que a gente acredite cada vez mais e acredite nos nossos sonhos. Então foram esses aprendizados. Quem quiser colocar outros aprendizados, se sinta à vontade, né? Eu quero convidar você que está na live, que ainda não se inscreveu no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva, né? A gente a esse rumo a 1000 inscritos, tem vários vídeos, né? Várias sobre empreender, sobre a questão da psicoterapia, sobre a questão do coach, autorresponsabilidade, tem sobre a questão autoestima e bem-estar, né? Inclusive a Isabel está aqui também na live. Então são situações, né? São assuntos, né? Que nesse canal você vai ter, e com certeza a gente vai chegar a esses 1000 inscritos, né? Minha missão é ajudar o maior número de pessoas, crescer e contribuir, tá? Que essa faísca desse contagie cada um de vocês, que vocês espalhem esses aprendizados e que vocês ajudem, né, a espalhar também esse conhecimento. Eu costumo dizer que conhecimento sem prática, ele vira teia de aranha. Então tem muita gente que hoje usa-se muito o termo de
em relação à obesidade cerebral, ou seja, existe um excesso de conhecimento, mas a gente tem desafios para colocar em prática. Eu costumo dizer que a prática é o melhor estudo para você, então pratique. Eu quero enfatizar que amanhã, né, tem a questão de um quadro que eu criei, que é sobre oportunidades em relação a desemprego, a saúde emocional e novas oportunidades. Eu tenho dado mais atenção a esse lado emocional no dia de quinta-feira, né? Semana passada e retrasada eu foquei mais em psicoterapia. Eu vou continuar na parte emocional. E na sexta-feira a gente vai estar junto com a Isabel também, né? Nessa parte de autoestima e também cuidados com a pele e fazendo essa relação, né, da psicologia e a questão da estética, né? Ela é esteticista, então ela faz parte, né, do projeto em relação a empreender que eu criei, que é dia de segunda-feira também. Você que está nesse projeto, nessa direção de empreender, também os assuntos têm sido muito interessantes, né? Participe também. Então, assim, entenda que é para vários públicos, né? Vários interesses que você tenha, que você compartilhe, né? Gratidão por cada um de vocês que estão na live, né? Parabéns também, poderia estar em outro lugar, mas escolher estar aqui, e realmente imensamente grato, né? E que essa semana seja uma semana abençoada e que cada um de nós consiga, né, como o filme falou, que a gente consiga realizar nossos sonhos e acreditar no nosso potencial. Às vezes o que falta é só acreditar. A gente tem tudo que a gente precisa. Só basta usar, tá? Então use o que você tem e acredite que tudo vai dar certo, tá bom? Forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.